Marcela Gontijo e Celso Cardoso. Luiz Felipe Scolari deixa o comando técnico da seleção brasileira. A CBF deve anunciar nos próximos dias o nome do novo treinador, Celso Cardoso. Estela, não teve jeito. Filipão entregou o cargo ontem à noite. Até então, ele havia manifestado interesse em continuar no cargo e os dirigentes da CBF também acenavam para a continuidade. Mas nova goleada, agora imposta pela Holanda na decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo, criou um clima insustentável para a permanência do treinador. Scolari foi muito criticado pela falta de treinos táticos e por métodos de trabalho ultrapassados. À frente da seleção, ganhou a Copa das Confederações, mas não conseguiu que o time apresentasse um bom futebol na Copa do Mundo. As goleadas para a Alemanha, 7-1, e Holanda, 3-0, foram a gota d'água. O coordenador técnico Carlos Alberto Parreira também não faz mais parte da comissão técnica da equipe, assim como o auxiliar Flávio Mortosa, o preparador de goleiros Carlos Pracidelli e o preparador físico Anselmo Sbragia. A CBF, antes reticente quanto à possibilidade de contratar um técnico estrangeiro, agora não descarta a possibilidade. Tite, campeão do mundo, chegou a ser cotado para o cargo, mas corre por fora. A ideia é um treinador moderno. A CBF divulgou uma nota hoje, oficializando a saída do Filipão, e o presidente José Maria Marim deve conversar com os jornalistas na próxima quinta-feira. Celso, então como é que é possível começar essa reformulação? Não só, fala-se muito nessa questão do técnico estrangeiro, mas tem que existir um projeto a longo prazo e que não seja cortado nesse caminho, né? Para que a seleção consiga se reerguer. A questão é se a CBF fala em técnico moderno, mas a administração da CBF também tem que se modernizar. Quer dizer, o projeto parte dela. Né? E num primeiro momento, o que a gente tem observado é que a CBF busca um treinador para se proteger. Ou seja, um nome consagrado para que os olhos da mídia e dos torcedores se voltem para o treinador e esqueçam justamente dos gestores do futebol brasileiro. Agora, a Alemanha, né, Celso, confirmou o favoritismo e colocou a quarta estrela em seu distintivo, né? Mas teve muito trabalho diante de uma Argentina valente que deixou a alma em campo. Só no finalzinho do jogo, Mário Götze encontrou o caminho para marcar um golaço e garantir o 4º título mundial aos alemães. O gol aconteceu no finalzinho da prorrogação, faltando 5 minutos para terminar. Cruzamento de Schürrle, que entrou na partida ainda no primeiro tempo, para a definição de Mário Götze, que fez o gol da vitória alemã. 1-0 sobre a Argentina. Quase 120 minutos de um jogo muito tenso. É verdade, foi um jogo muito tenso entre alemães e argentinos, 120 minutos, e a festa foi por todo canto do mundo, né? A festa que contrastou, na verdade, com o tumulto envolvendo os decepcionados torcedores da Argentina em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. Grande parte dessa multidão em Berlim nem tinha nascido quando a Alemanha conquistou o último Mundial. Para muitos deles, esse foi o primeiro. E por esse motivo, a festa tinha que ser tão grandiosa quanto o futebol da seleção alemã. Mário Götze, depois de 112 minutos de jogo, tirou o grito entalado há 24 anos. Depois disso, a apreensão tomou conta do público em Berlim. Mas o dono do título já estava definido. A festa do Tetra não tinha hora para acabar. No Rio de Janeiro, a comemoração foi um pouco mais tímida, até porque a massa argentina era enorme. Porém, eles não deixaram de vibrar pela conquista. Em Buenos Aires, sentimentos opostos. Eles pareciam não acreditar, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Alguns até tentavam esquecer a derrota e puxavam um coro meio tímido nas ruas de Buenos Aires. Outros preferiram a violência. A polícia argentina teve muito trabalho para conter os arruaceiros. Noite adentro, foram muitas prisões. E uma das principais avenidas da capital teve que ser esvaziada desse jeito. No Rio de Janeiro, os hermanos também aprontaram. Alguns deles não levaram na esportiva as provocações dos brasileiros e as confusões foram inevitáveis. Nervosismo de uns, alegria de outros. A madrugada nas principais cidades alemãs foi longa.
Obviamente, tudo regado a muita cerveja. O clima era tão especial que até o policial entrou na brincadeira. Bom, na Argentina, nada como um dia após o outro. Hoje, em Buenos Aires, o clima foi bem diferente, né? A delegação argentina chegou na capital do país sob o carinho do torcedor que soube reconhecer a entrega da partida contra os alemães. A seleção argentina desembarcou esta manhã em Buenos Aires. Apesar da expressão fechada dos jogadores na saída do avião, a torcida compareceu em grande número para prestigiar a chegada da delegação vice-campeã mundial. Esse apoio ficou mais evidente quando os ônibus que conduziram o time até a sede do governo deixaram o aeroporto. Milhares de torcedores seguiam os veículos. E os atletas chegaram com um pouco de atraso ao encontro com a presidente Cristina Kirchner, que fez questão de cumprimentar um a um todos os integrantes da seleção antes de fazer um discurso de agradecimento pelo trabalho realizado. Ontem senti um grande orgulho, como presidenta dos 40 milhões de argentinos, de como foram defendidas as cores da República Argentina, com dignidade, com orgulho e capacidade, afirmou a mandatária. Lionel Messi, principal nome da equipe e apontado pela FIFA como o melhor jogador da Copa do Mundo, agradeceu pelo apoio recebido. Agradeço pela recepção das pessoas. Gostaríamos de ter trazido essa Copa e poder desfrutar dela. Tentamos fazer de tudo, mas não deu. Acho que, apesar disso, demos uma grande alegria ao país ao ter chegado a essa final. Não conseguimos trazer a Copa, mas deixamos valores para as pessoas de como competir, de como fazer as coisas. Tomara que marquemos um caminho que se possa seguir, concluiu Javier Mascherano. Nas ruas, a população acompanhava com orgulho a recepção presidencial aos vice-campeões mundiais. Os dirigentes da FIFA concederam hoje uma entrevista coletiva na qual fizeram um balanço da Copa do Mundo aqui no Brasil. Na pauta dos mandatários da FIFA, desde o Papa Francisco até o questionável prêmio de melhor da Copa concedido ao argentino Lionel Messi. Na coletiva de imprensa de encerramento da Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, demonstrou surpresa com a escolha de Lionel Messi como craque da competição. Olha, eu fiquei um pouco surpreso quando vi o Messi premiado como o melhor da Copa. Mas como ele foi eleito pela própria imprensa, acredito que o nosso diretor de mídia pode falar sobre isso. O mandatário da entidade organizadora da Copa do Mundo não deixou de alfinetar o argentino Papa Francisco, confesso admirador do futebol. Na mensagem que recebemos essa manhã do Papa Francisco, ele não estava muito feliz, mas disse que a Copa do Mundo foi maravilhosa. Ela conectou as pessoas. Já o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, falou sobre o esquema de venda de ingressos descoberto pela Polícia Civil Carioca durante o torneio. Estou certo de que esse caso terá mais desdobramentos, mas não podemos dizer que a FIFA não está lutando contra esse negócio. Somos 1000% contra e vamos continuar lutando. Na África do Sul, tivemos casos parecidos, quando pessoas foram presas e aqui outros também foram presos. Mas no Brasil, a Polícia Carioca foi até a imprensa antes mesmo de falar conosco. Porém, isso é outra questão. Repito, nós vamos sempre apoiar as autoridades nesse problema e posso afirmar como secretário-geral da FIFA que nenhum ingresso saiu da entidade com um valor acima do que estava escrito nele. Através do 18º DP do Rio de Janeiro, a Polícia Carioca desmantelou uma máfia de ingressos que agia desde a Copa da França em 1998. E o diretor executivo da Match Service, Raymond Hillan, se entregou nesta segunda-feira à Justiça do Rio de Janeiro. Considerado foragido desde quarta-feira, o Hillan é acusado de ser o chefe da máfia dos ingressos da Copa do Mundo.
Raymond Hillan se apresentou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está preso na carceragem do local. Ele alega inocência. A empresa dele, Match Service, é parceira da FIFA na organização do Mundial. O grupo, segundo a Polícia Civil, esperava faturar até 200 milhões de reais com a venda ilegal dos bilhetes durante a Copa. Hillan deve responder pelos crimes de cambismo, associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação. Outras 11 pessoas são acusadas de fazer parte da quadrilha, incluindo o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. Pois é, e a Copa do Mundo chegou ao final e é hora de voltar para a realidade. Renata Falzoni embarcou hoje de manhã num trem para saber como a população vê o fim do Mundial. Veja na videoreportagem. Trem da CPTM em direção à Vila Olímpia, Osasco. Depois da Copa, como é que você se sente? Ninguém esperava o Brasil ter perdido desse jeito. E o que a gente tem que esperar mais é dos nossos políticos. Grava o trem cheio aí. Infelizmente, o Brasil investiu muito em estádio, sendo que poderia ter usado esse dinheiro em educação. Hoje todo mundo fechou os olhos para o que aconteceu, é vida real, vida nova, mas continua tudo como antes. Não teve nenhuma grande mudança econômica para o nosso país, né? Com uma conta gigantesca para pagar, quer dizer, a presidenta foi vaiada ontem, mas ficou por isso mesmo. E agora é bola para frente, a vida continua, né? E vamos esperar que o país melhore tanto quanto foi bom durante esse período de Copa. Para mim, que sou comerciante, não foi muito bom. O mês foi meio fraco porque o pessoal voltava para casa mais cedo, aí meu movimento acabava perdendo. A revolta fica por causa que falta investimento na parte da saúde e educação, que é uma coisa deficiente. É bom a Alemanha ganhar porque se torna um exemplo, né? A organização, quando se tem um pensamento de altruísmo dos políticos, dos nossos governantes, temos um resultado de qualidade, né? Mas dentro de campo, com bola rolando, foi a Copa das Copas. Foi. E venceu a organização e o planejamento também. Aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã.